Então, eu printei alguns comentários, eu vou mostrar para vocês como já está a repercussão a respeito disso, para vocês verem aí. Ó, olha só os comentários que tem aí. Eu vou ler para vocês que talvez vocês não consigam enxergar. Mas os comentários são o seguinte. Nessa primeira página aí, deixa eu tirar a minha imagem aqui para ficar com a tela inteira, e aí vocês vão ver melhor. Nessa primeira imagem aí, é lá no link do Arena Apologética. Aí o primeiro comentário aí foi o seguinte, inclusive tinha mais comentários, só que eu não consegui printar. Eu disse, rapaz, agora eu vou printar porque está desaparecendo. Então, o primeiro comentário Aí o primeiro comentário diz o seguinte, ó, mais um apóstata, será que estava em pecado e queria que alguém passasse mão na cabeça? Foi desassociado? Foi. Isso aí, várias igrejas evangélicas aceitam pessoas que não estão em Cristo de verdade. E comentário bonito do Gutenberg. Gutenberg, abraço para você. Não se preocupe. E na Arena Apologética eu vou poder responder para você, se caso você não acompanha aqui o canal do Pioneiro. Provavelmente não pelo comentário, mas ele está falando aqui, como sempre, eu digo, quem não tem argumento só sabe atacar. As pessoas não tentam argumentar as ideias, as pessoas tentam atacar o argumentador para tentar diminuir a sua mensagem. É o que acontece. Então, quando ele fala isso, né, ele quer basicamente diminuir, né, a minha pessoa para que a minha mensagem ou o que eu estou falando não tenha nenhum tipo de credibilidade. Porque o argumento das ideias não existe. Porque o que eu trago aqui são fatos, então não tem como argumentar fatos. E aí, como não tem como argumentar fatos, o que é que se faz? Eu tenho que atacar o cara, eu tenho que diminuir o cara, né, para que ele não tenha nenhum tipo de credibilidade. É isso que é feito, é isso que se faz. Né? E aí o Gutenberg falou isso aí. E aí não se preocupe que lá na live eu vou poder explicar tudo. José Henrique falou, José Henrique diz, por que não fazem verdade sobre a Assembleia de Deus, Universal, Deus é Amor, Católico, Sétimo Dia? É incrível que em pleno século XXI existe gente assim ainda. Pois é, né? Pois é. Talvez não se faz, né? Talvez não se faz, porque eu não sei, né? Eu não acompanho esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, na verdade. Não sei se realmente não existe pessoas que falem isso. Eu acredito que existe. Eu acredito que existem pessoas que também falem desses grupos que foram citados, da Assembleia de Deus, da Universal, Deus e Amor. Inclusive, da Universal eu já vi. Ontem mesmo eu vi um documentário falando sobre a igreja é, da Graça, né? E nessa parte tinha um cara que era ex-pastor da Universal e também estava falando. Mas tudo bem. Só que o que acontece é que na organização é um grupo pequeno em comparação aos outros grupos e é um grupo que poucas pessoas se falam ou divulgam. Hoje não, hoje tem mudado muito isso. Essa realidade mudou. Mas antigamente, poucas pessoas falavam a respeito da organização e poucas pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas não sabia como funcionava. As pessoas diziam que as pessoas conheciam sobre o sangue, sobre o aniversário, porque principalmente o sangue, nem tanto o aniversário, mas principalmente o sangue, porque essas coisas iam para jornais. Né? Quando acontecia algum caso assim, iria para os jornais, iam para os jornais, como vai ainda. Então, as pessoas sabiam a respeito disso, mas os outros detalhes não. Inclusive, é o que eu gosto de afirmar, que, para mim, né, o ponto mais problemático é o tratamento com os ex-membros, porque aí ultrapassa os limites da liberdade de religião. Né? Qualquer religião pode fazer o que quiser. Você segue o que você quiser, o que você gosta, o que você acha legal. Só que quando você está fora de um grupo, mesmo assim, mesmo estando fora, você ainda tem problemas com esse grupo, que é o caso que acontece com os ex-membros. A pessoa que saiu, a pessoa ainda sofre, porque é um ex-membro. Leva para o resto da vida essa carga que não tem jeito. Né? Então, para mim, esse é o mais problemático. Porque quem está lá tem que aceitar tem que seguir, porque está lá, tem que aceitar. Agora, quem está fora não segue mais, mas mesmo assim, ainda sofre represálias deste grupo por não estar mais nele. Então, para mim, esse é o mais problemático. Inclusive, eu até digo, se não houvesse essa questão do tratamento com os ex-membros, eu posso te dizer com toda certeza, não havia essa quantidade de gente falando sobre a sua experiência. Porque não fazia sentido. Né? Era só sair do grupo, ou mudar de religião e nada ia acontecer. Mas, quando a pessoa sai, você é riscado do mapa como invisível, então as pessoas falam e devem realmente falar para que outras pessoas saibam o que acontece, para que outras pessoas talvez evitem de passar pela mesma situação constrangedora que é de ser invisível para um grupo ou para a sua família. O Danilo falou o seguinte aqui, na primeira imagem ainda,
O Danilo Barbosa diz: ganharia muito mais por ensinar as verdades da Bíblia e demonstrar amor ao próximo, mas o ódio o faz atacar. Uma pessoa que diz que eu ataco ou que eu falo coisas odiosas é uma pessoa que não acompanha o canal, porque eu não sei como é que a pessoa vê palavras de ódio na minha fala. Eu não sei como, eu não sei como, né? Mas é que essas pessoas estão tão acostumadas com alguns dissidentes que foram muito conhecidos aqui na internet e que, infelizmente, eram muito grosseiros com os outros, né? Grosseiros com os irmãos, inclusive, que se acostumaram com essa ideia. Inclusive, é uma ideia que é implantada lá para as pessoas, para que elas tenham uma visão para os apóstatas, entre aspas, como sendo pessoas odiosas, pessoas raivosas, pessoas que não prestam. Então, esse rótulo foi implantado lá e alguns, infelizmente, realmente reforçam com essa atitude raivosa de esculhambar os outros, como eu já vi, como vocês talvez possam lembrar de alguém que fazia isso, ou que faz ainda, não sei, que eu não acompanho, de esculhambar os irmãos, de esculhambar a própria liderança. Eu entendo as pessoas ficarem com raiva, ou ficarem tristes, ou ficarem talvez frustradas. Eu entendo. Agora, eu não consigo justificar ofender pessoas ou ofender grupos por causa disso. Não consigo justificar, não consigo entender. Entendeu, pessoal? Estou aqui, tá? Estou aqui. Então é isso. Tem mais comentários aqui. E o Yuri Moraes sempre participou aqui do canal, principalmente em lives. Ele gosta muito de estar presente em lives. Eu não sei se ele ainda aparece ou se eu excluí ele, não lembro muito bem, porque ele entrava na live para esculhambar o pessoal que estava participando da live, né? E aí, eu não lembro, né? Mas eu lembro que ele já participou aqui nas lives, principalmente. E aí, ele fala o seguinte, ó, ele diz assim, porque nas outras denominações aceitam tudo, né? Ou seja, está atacando os outros grupos, dizendo que os outros grupos aceitam tudo. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que existe muito grupo cristão, né? Pelo menos, que não aceita tudo. O que eles dizem aceitar tudo é permitir aniversário, que é uma coisa que não tem base bíblica, permitir uma transfusão de sangue, que é uma coisa que não tem base bíblica. Isso é aceitar tudo. Mas a gente sabe que as coisas que de fato é falado na Bíblia, como a questão de traição, de fornicação, essas coisas, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, a maioria dos grupos religiosos condenam essas coisas. Então, eles falam isso para poder diminuir. É como eu digo, minha gente, quem não tem argumento só sabe atacar. É a única coisa que resta. Então, para poder, como não tem como argumentar as ideias, a gente tem que atacar o argumentador para poder descredibilizar o que ele está sendo falado. E aí o Valdir, no primeiro comentário, eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque realmente ficou pequeno aí, né? Mas o Valdir, ainda na primeira coluna, o Valdir diz o seguinte: recomendo os TJs nem dar moral para essa live. Boicote total. Né? Apóstatas merecem um desprezo. Esse é o amor que nunca acaba. Por isso que é importante falar a verdade sobre a verdade. Tá? Porque, assim, as pessoas falam, não, mas você, como o meu querido aqui, José Henrique, ou melhor, o Danilo, disse aqui que eu gosto de falar coisas odiosas, atacar. Bem, não é bem isso, né? Como eu digo aqui, eu estou me defendendo, né? Porque o que o Valdir falou aqui, ele disse o seguinte, apóstatas merecem desprezo. Isso aqui ainda está leve, né? Porque os comentários que eu vejo aí é repugnante. São comentários realmente baixos, ofensivos demais, ao grau acentuado, né? E aí, né? E esses comentários são reflexo do que é aprendido, tá? O que é aprendido. Porque é ensinado que os apóstatas não prestam, que os apóstatas são pessoas raivosas, odiosas, não sei o quê, lelele. Então, já rotularam a imagem de quem é um apóstata ou um dissidente, e é isso que é reproduzido constantemente. Na coluna do meio, vocês podem ver aí, o Idmar Maia pergunta, já me disseram que ele é ex-TJ, é verdade? E aí o Roberto Gomes, né, o querido Roberto Gomes, ele diz o seguinte, Idmar, ele ama odiar YHWH, ou YHVH, né, que é o tetagrama. Então, o Roberto me diz que eu odeio, eu amo odiar o Deus. Eu amo odiar Deus. E aí ele coloca um texto, por acaso não odeio os que te odeiam, ó Jeová, e não tem repugnância dos que revoltam contra ti? Esse texto é utilizado aqui para justificar o odiar
os apóstatas. Veja como é bonito esse tipo de comentário. Inclusive, depois que a live foi agendada, o Roberto Gomes veio aqui no meu canal e colocou vários comentários a respeito disso, inclusive um que ele disse que eu estava odiando, ou sei lá, dando alguma mensagem de ódio. E aí eu perguntei, respondi a ele, né, em qual parte do vídeo eu estava falando alguma coisa de ódio. Tá? E aí ele coloca essa mensagem. Porque, minha gente, quem me acompanha e quem vê meus vídeos sabe muito bem que não existe palavras aqui de ódio, nem de ofensa, de maneira alguma. Eu, cada um segue o que quiser. É o que eu sempre digo aqui nesse canal. Cada um segue o que quiser. Agora, eu tenho o direito de contar minhas experiências e contar as coisas que eu conheço. Você decide o que você faz da sua vida. Isso é a mensagem de ódio? Isso é odiar Deus? Pelo amor de Deus. Né? Aí, quando eu digo que quem não tem argumento ataca, né, as pessoas não gostam. Podem se sentir ofendidos. Mas, pelo amor de Deus, não tem um argumento. É só realmente ataque. Né? Então, isso aqui é uma inverdade. É falso. Eu nunca falei aqui que eu devo a Deus. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Só que isso aí é uma forma de justificar e descredibilizar o canal. O Hamilton faz aqui tem um conselho interessante. Né? O Hamilton fala assim: Roberto Gomes, tome remédio, logo 5. Vai por mim. É melhor prevenir o coração. Tá vendo? Conselho amoroso. Já esse último vídeo aqui não é do canal. Não é lá do Arena Apologia. Essa última coluna aqui é um vídeo lá do canal do meu amigo Denis, do meu nobre querido Denis, do canal lá do Raciocínio Sagaz. Eu estava dando uma passada. Inclusive, esse vídeo que ele está falando aqui, ele está falando do André Colceiro, Estudantes da Bíblia. Né? Cheguei a ver um trecho, mas eu achei muito, muito fraco o vídeo, então não preferi nem. Depois que ele falou lá de que a Bíblia é muito clara a respeito de transfusão de sangue, do concílio de Atos 15, eu já não dava mais para continuar. Porque, pelo amor de Deus, se a Bíblia fosse clara a respeito de transfusão de sangue, nenhum cristão fazia transfusão de sangue. Né? E engraçado que a questão da transfusão de sangue só surge em 1945 com Nathan Knoll, e só passa a ser proibido de fato em 1961 com um caso de desassociação, né, na transfusão de sangue. Mas aí, é claro, né, eu não sei para quem. E para mim nunca foi claro. Nunca. E não é, porque não tem base bíblica de fato. É uma interpretação de homens. Mas aí comentaram lá no canal dele o seguinte: Denis, quer fazer uma live lá no Arena Apologética sobre o tema A Verdadeira Verdade sobre os TJ? Refutando a live que será no dia 3 de maio do Apóstata, com o tema A Verdade sobre os TJ. Se quiser, te inscreva no canal para você fazer a live. O Emerson Antunes, ele já está sugerindo refutar a live que ainda nem aconteceu. Então, veja bem, como é que você refuta algo que você nem viu, que você nem sabe o que vai ser falado? É basicamente assim, não, independente da mensagem, a gente não acredita e a gente vai atacar o argumentador. É isso que eu sempre digo. Quem não tem argumento, ataca. É o único recurso que existe para quando você não tem um argumento, é atacar o argumentador. Então, independente do que eu falo, é mentira, é coisa de aposta, e a gente precisa refutar qualquer coisa que eu falar. Inclusive, se eu disser assim, e o corpo governante nunca mente, vão dizer assim, pô, a gente precisa refutar ele, de todo jeito. É basicamente isso, né? Então, inclusive, eu vi aqui que o Denis disse que não toparia, já foi lá no Arena, não gosta do Arena, porque lá não é um ambiente espiritual, segundo ele. Tá? Então, meus queridos, basicamente é isso. Essa live aqui promete, essa live aqui vai ser show de bola. Eu preciso muito que vocês acompanhem lá na sexta-feira, lá na Arena Projeto. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E aí, vocês vão poder acompanhar, beleza? Vocês vão poder aqui acompanhar. Meus queridos e minhas queridas, né? Promete. Essa live aí promete. Beleza? O Eric está falando aqui, o pioneiro será na Arena Apologética, é exatamente isso, né? Como eu acabei de falar aqui, estarei sexta-feira no Arena Apologética e eu vou precisar aí do apoio de vocês, né? Nessa live aí, beleza? Eu vou